paz, Deus abençoe a cada um de vocês que estão aí acompanhando a mais uma escolinha. Vamos louvar bastante a Deus, vamos engrandecer o nome dEle e vamos aprender um pouco mais, não é verdade? Isso é muito importante, faz nós crescermos, né? A palavra de Deus, ela é o nosso alimento espiritual, é muito bom nós aprendermos a cada dia mais com ela. Para começarmos então, na semana passada nós tivemos o Davi Lucas, que fez a oração para nós, e hoje nós vamos ter a irmãzinha dele, a Nicole, que fez uma oração linda para que nós possamos começar a mais essa escolinha. Vamos lá então, fechando os nossos olhos e ficando em reverência? Senhor Jesus, eterno Pai, obrigado por essa oportunidade que o Senhor deu para a gente ter participando dessa escolinha, Senhor. Abençoe todas essas crianças, Senhor, que estão participando, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém! Que linda a sua oração, Nicole! Que você continue sempre essa mocinha bonita que você é, orando sempre a Deus. Muito bem, você está de parabéns. E seu irmãozinho te acompanhou aí do lado, né? Muito bom, gostei de ver vocês. Então, crianças, vamos começar, né? Louvando a Deus. E para nós começarmos, nós temos as nossas amigas Sara e Sharon, que sempre participam, estão sempre conectadas, né? Estão sempre louvando a Deus, o que é mais importante. E elas, nossa, cantaram um hino maravilhoso, eu achei muito bonito. Vamos escutar agora? Quem conhece, aproveita para cantar junto com ela. Vamos lá, meninas! Eis-me aqui, quantas fraquezas, diante das tuas grandezas. E se vê, o coração não sente, o corpo responde, minha alma não mente. Solta agora esse coração, deixa, Senhor, se não tenho razão. Mas eu não quero ser tão racional. O Espírito Santo pode se achegar e fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim. Deus abençoe. Muito bem, meninas, que lindo! Gostei de ver onde que vocês gravaram esse vídeo, né? Ficou mais alegre o hino, ficou bonito demais. Parabéns para vocês, continuem sempre louvando a Deus desta forma, né? Com que vocês sempre têm feito. E que nós possamos, né, crianças, a cada dia mais melhorarmos, porque nós nunca vamos fazer demais para Deus, né? Nós sempre estamos fazendo muito pouco, porque Ele tem feito muito para as nossas vidas, não é verdade? É isso aí, criançada. Continue sempre participando, viu? Junto aí conosco, nos ajudando, que é bom demais, crianças. Muito bem. Então agora vamos dar um sorriso bem bonito? Deixa eu ver todo mundo em casa aí dando um sorrisão bonito, mostrando as canjicas. E tô vendo que tem uns amiguinhos aí que estão até de janelinha, né? Tá trocando os dentinhos. Ai, esse sorriso, ele fica mais bonito ainda. Ele fica mais alegre, né? Ai, eu amo demais esse sorriso das crianças, né? De todos vocês. Então vocês já sabem qual corinho que nós vamos cantar, né? Vamos lá? Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça aqui, oi, cai a colar, mas depressa levanta e comece a cantar. Dê um sorriso só,
sorrisão bem bom, crianças, para Jesus, né? Mesmo quando às vezes a gente está triste, né? Ai, tá com aquele sorrisinho assim. Ah, mas vamos dar um sorrisão assim, bem aberto, bem bonito, que vocês vão ver como que as coisas vão ficar, né? Ainda melhor para vocês, não é verdade? Experimentem fazer isso, né? Se nós vivermos, né, alegres, agradecidos, vocês vão ver como que as coisas vão ser bem melhores para as nossas vidas. Muito bem, gostei de ver esse sorrisão de vocês aí. É um mais bonito que o outro, viu? Ô, coisa bonita. Vamos continuar então. Agora a Vitória vai cantar para nós. A Vitória também está sempre aqui participando conosco. Estou com saudades, viu, Vitória? De você aqui comigo, cantando. Você veio algumas vezes e as outras crianças também, né? Que já participaram. Ai, eu amo demais. E ela cantou bonito, gente. Vamos escutar. Todos vocês conhecem o corinho que ela vai cantar. Vamos cantar junto com ela. Vamos lá, Vitória? Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. No mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Na Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. No mar da Galileia. No mar da Galileia. Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. No mar da Galileia. No mar da Galileia. Que lindo, Vitória! Parabéns! Cantou lindo pra Jesus! Continue sempre assim, viu, minha amiguinha? Você está, ó, de parabéns, como todos vocês que sempre têm encaminhado, né, os vídeos de vocês, adorando a Deus. Muito bem, crianças, que vocês sempre permaneçam, viu? Desta forma, que vocês cresçam assim, a cada dia mais, né? Louvando a Deus. Muito bem, gostei de ver, tá? Vamos continuar cantando, então, né? Tem um bichinho, crianças, ele é tão pequenininho assim, ó. Ele carrega uma folhinha, leva lá pro formigueiro. A formiga, vocês já viram que a formiga ela não tem preguiça? Nossa, a formiga ela é muito valente, né? Ela não tem, ó, se tá chovendo, se tá sol quente, ela está sempre trabalhando. E, ó, preguiça para ela não existe. E vocês sabiam que nós devemos ser como as formigas? Nós devemos aprender muito com as formiguinhas. Nós não podemos ser preguiçosos, nós temos que ter bom ânimo, né? Termos disposição para fazer as coisas. Então, qualquer hora vocês param assim e fica observando lá aquelas formiguinhas assim, ó, carregando aquelas folhinhas, aquele alimento lá para dentro do formigueiro, que vocês vão ver que lição que aquelas formigas elas dão para nós. E vocês conhecem aquele corinho, né, que fala da formiguinha? Vamos cantar ele? Vamos lá então, meninada! A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma corta, a outra pega. A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma corta, a outra pega. Ó, que ensinamento glorioso! A formiguinha dá ao preguiçoso. Ó, que ensinamento glorioso! Que a formiguinha dá ao preguiçoso. Deus não quer preguiçoso em sua obra.
sobrar. Crianças, às vezes, né, a gente faz tanta coisa durante o dia. Ó, você acorda, brinca, você come, aí você descansa, assiste um desenho, brinca de novo, faz bagunça e tanta coisa. Aí às vezes você esquece até de orar, né? Esquece de orar, esquece de ler que seja um versículozinho da Bíblia e esquece de Deus. Isso não pode acontecer, crianças, né? Nós temos sempre que ter um tempo, né, reservado para o Senhor. Nós não temos o horário do almoço, né? Dá meio-dia lá, todo mundo já sabe, horário de comer. Da mesma forma, né, são com todas as coisas e principalmente com as coisas de Deus. Nós temos que ter, né, um dia ele é tão grande, na verdade. Dá para dividir esse diazinho aí melhor, não é? Isso aí vale para todos nós, na verdade? Então vamos aprender um pouquinho mais com a formiguinha, porque a formiguinha ela está, ó, de parabéns. E Deus, ó, não aceita preguiçoso, não. Os preguiçosos, ai. Vão ter que mudar, né? Vão ter que melhorar o comportamento. Muito bem, crianças. Agora, a Serena e a Sebastiana, tá? E hoje elas gravaram, hoje elas estavam que estavam. Acho que elas esqueceram que a câmera já tinha apertado, né? E não viram nem vocês. Ai, mas a ficha delas caiu. E elas gravaram hoje olhando pra cidade. Acompanha aí que elas vão conversar um pouquinho com vocês. E daqui a pouco eu retorno pra nós continuarmos a nossa história, tá bom? Até já! Olha, amiga, isso aqui! Essa vista maravilhosa! Linda, né? Nossa cidade é tão bonita. É bonita, né? Eu gosto muito mesmo de entardecer. Eu também. As crianças já estão ali olhando pra nós! Crianças adiantadas, viu? Olá, garotada! Oi, gente, tudo bem? Eu acho que eles estão todos muito bem. Ué, o que tá acontecendo aí, menina? Ai, amiga, tô com uma dor de barriga. Olha, se segura com isso aí, viu? As crianças estão ali. O que você arrumou que tá com dor de barriga? Pois é, na vinda pra cá, eu comi 2 Big Macs caprichados e mais um daqueles grandão lá de milkshake. Credo, mas por que você fez isso? Enguludice. Eu tava com fome, foi só um lanchinho. Enguludice. Você nunca ouviu falar do jejum? O que é jejum? Um jejum é um cristão não come durante um dia. Um dia? Jesus ficou Jesus ficou 40 dias, né? Coitado. Mas aí, né, eu falo assim, só um dia pra você, viu, amiga? Quem sabe na escolinha que vem a gente vem um jejum. Eu já acho bem difícil não comer em 1 hora, imagine o dia inteiro. Pois é, aí depois fica reclamando aí que tá com dor na barriga. Agora eu vou depois eu chamar a vou no tia banheiro. Beca, porque esse assunto aqui tá me deixando com congestão. Vamos. Tia Rebeca! Vamos lá, crianças. Vamos agora aprender um pouco mais, né, com a nossa história sobre a vida de Esther, aquela rainha corajosa, valente, né? Aconteceram aí já algumas coisas na vida dela, com o povo dela. E hoje, o que será que vai acontecer? Vocês estão curiosos? Eu tenho certeza que vocês estão, né, crianças? Pois bem, vamos lembrar então como que nós terminamos, né, a última escolinha. Vocês se lembram, né? Tinha o rei Assuero, que se casou com a rainha Esther, né? Ela era judia, mas o seu tio Mardoqueu pediu para ela não, né, falar sobre a sua descendência. E aí vocês se lembram que tinha, né, aquele servo lá do rei, né? Que o rei havia colocado ele em um cargo super importante, mas que ele odiava o povo judeu. E aí foi feito, né, aquelas cartas onde ele queria eliminar todo esse povo, né? E quando Mardoqueu ficou sabendo, ele passou essas informações para a rainha Esther,
E aí nós paramos exatamente na parte, né, onde ela havia falado para Mardoqueu, né, pedir a todos todo o povo judeu, né, que fizesse jejum por durante 3 dias, né, se consagrassem a Deus, né, durante esse período, para que ela pudesse, né, ir até o rei, interceder, né, pela vida dela e também pela vida, né, do povo dela. E crianças, o que será que aconteceu, né? Vocês se lembram? Mesmo, né, a rainha, que era a esposa do rei, para ela ir até o rei, ela tinha que ter autorização, né? Ele tinha um cedro de ouro lá que ele tinha que levantar para autorizar, senão, não dava certo, né? Mas e aí? E aí, crianças, que o povo fez, né, conforme ela havia pedido. E desta forma, né, passaram-se os 3 dias e a rainha Esther, então, ela se preparou, ela se vestiu lá bem bonita, com aquelas vestes reais, né, e ela foi caminhando, andando até lá no palácio, lá nos aposentos do rei, para falar com ele. Mas Deus, crianças, ele é tão maravilhoso, né, que ele atendeu, né, a súplica daquele povo, né, e ela encontrou graça aos olhos do rei. Então, naquele momento, quando o rei viu ela, ele levantou o cetro de ouro para ela, ou seja, ele autorizou, né, que ela chegasse até a ele, né, para perguntar, pedir, falar alguma coisa, né? Deus foi muito bom, Deus foi maravilhoso ali com ela, né, naquele momento. E aí o rei, né, queria saber o que ela havia ido fazer lá. Então ela falou para ele. Ele perguntou, né, para ela, né, o que ela queria, né, qual era o pedido dela, que se ela pedisse até metade do reino todo, né, pertencente a ele, ele ia dar para ela. Mas aí ela, né, falou, né, para ele, né, se eu achei graça, né, aos seus olhos, né, como ela havia achado graça aos olhos dele por ele ter autorizado ela ir falar com ele, aí ela falou para ele o seguinte: amanhã eu vou servir um banquete para o Senhor e para Amã. Então, ela ia fazer uma festa apenas para essas 2 pessoas. Eu espero que vocês estejam entendendo por que ela convidou também Amã, né? Vocês se lembram o que nós conversamos na escolinha passada, que nós vimos, né, que tem lá na Bíblia. Pois bem, né? Aí o rei, né, ele, tudo bem, claro que ele iria, né, naquele convite da rainha, e foi falar também com Amã. Crianças, Amã ficou assim, radiante. Nossa, ele ficou muito feliz, ele se sentiu muito privilegiado, porque a rainha, ela havia convidado o rei e convidado apenas ele. Então, ele se sentiu e ficou todo bambambam. Pois bem, né? Só que Amã, né, aí ele saindo lá do palácio, indo para casa dele, quem que ele viu novamente lá na porta do palácio? Quem? Mardoqueu. Aquele judeu que não se encurvava mediante a ele, que ele odiava aquele judeu, né, que ele tinha aí feito aquelas coisas lá. Pois bem, ele foi furioso para casa, porque por mais que ele estava feliz, ele não se conformava em ver aquele homem ainda lá vivo e agindo daquela forma. Aí quando ele chegou em casa, ele contou para a família dele, né, o que a rainha havia proposto, havia oferecido a ele. Nossa, ele ficou feliz demais, se sentindo muito privilegiado, todo mundo gostou demais. Mas aí ele falou para a mulher dele, ele era casado com uma mulher que se chamava Zeres. Ele falou para ela assim: mas tem uma coisa que não me deixa ficar feliz 100%. Aquele judeu, ele permanece lá no palácio da mesma forma. Mesmo ele sabendo de todas as cartas que foram enviadas, do que vai ser feito, ele permanece lá. E aí, sabe o que a mulher dele falou? Ela arrumou para ele. Vocês vão entender lá na frente. Ela falou para ele assim: é simples. Sabe o que você faz? Faz uma forca bem grandona, tá? E aí, você, quando for no banquete, você fala com o rei para mandar enforcar Mardoqueu, mandar tirar a vida dele. Olha só, crianças, o que a mulher do Amã está aprontando?
Ai, 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 será que isso vai funcionar? Será que esse plano, meu, cruz credo, que plano esquisito esse, né? Querer eliminar o povo de Deus? Mas, né, vamos lá. E aí, crianças, né, ele gostou daquela ideia, mandou, né, que fosse feito, então, a forca, né, que ele ia agir aí desta forma, né. Aí, durante a noite, né, lá o rei Assuero, lá no palácio, né, ele não estava com muito sono, estava com uma noite meio perturbada, então ele mandou com que os servos dele trouxessem um livro, né, onde havia lá todas as anotações do que acontecia todos os dias no palácio. Naquela época isso era muito comum, né? Tudo que acontecia durante o dia tinha uma pessoa que escrevia, lá eram as crônicas, um livro das crônicas, que contava tudo lá, aconteceu isso, aquilo, outro, que às vezes nem sempre o rei ele ficava sabendo de tudo. Não, então ele esquecia, né? Aí ele pediu para alguém ler para ele esse livro. E aí, quando esse servo começou a ler, ele falou, né, aí ele viu que estava escrito lá no livro, né, que Mardoqueu havia alertado que, vocês se lembram daqueles 2 servos do rei, né, que nós contamos numas escolinhas atrás, Bigtan e Teres, que eles estavam maquinando lá, planejando tirar a vida do rei? E vocês se lembram que Mardoqueu, né, informou a rainha Esté, e aí rapidamente aquilo ali, né, foi eliminado, né, eles, nesse plano deles não foram para frente, eles se frustraram com isso daí. E aí o rei viu isso, e o rei achou muito interessante, e o rei perguntou, mas o que foi feito com um homem, né, com esse homem que foi tão bom para comigo? Ele salvou a minha vida. E aí foi informado para ele que não foi feito nada. Pensa, né, criança? Quando alguém faz uma coisa boa pra gente, a gente quer dar alguma coisa em troca. Não é verdade? Né? Não que quando faça algo ruim, nós temos que fazer algo ruim também. Não, pelo contrário, você tem que fazer algo bom. Não é assim que Deus nos ensina? Pois bem, e aí nada tinha sido feito, né, para aquele homem que foi tão bom para ele. Então o rei pensou e chamou, sabe quem para conversar, para pedir uma opinião? Amã. Chamou justamente Amã, que odiava Mardoqueu, né? Então ele falou para Amã o seguinte: queria, né, perguntar para você o que deveria ser feito, né, com uma pessoa que foi tão boa comigo, né? O que a gente pode fazer para o que a gente pode fazer para agradar, digamos assim, essa pessoa, né? E aí Amã já, né, se sentiu e falou, né, que ele já achou que estava se tratando dele. Mas coitado, ele estava enganado, já não estava tratando dele ali. E aí ele falou, eu acho que uma pessoa, né, que é tão boa assim, foi tão boa pro senhor, essa pessoa, ela tinha que ser vestida com vestes reais, né, aquelas roupas bonitas, né, que tinha lá no palácio, tinha que andar, inclusive, no seu cavalo, e tinha que colocar também uma coroa real, ou seja, uma coroa real, né, na cabeça, ou seja, ser tratado da melhor forma possível, né, como dizem por aí, na palma da mão. O rei se agradou daquilo. O rei achou aquela ideia fantástica. Ele falou, essa daí é a melhor ideia de todas. E aí Amã achando que estava, né, falando dele. E aí, crianças, vocês não sabem o que aconteceu. Para surpresa de Amã, o rei Assuero falou para ele o seguinte: pois bem, Amã, então é isso que você irá fazer com Mardoqueu. Crianças, eu acho que naquela hora, pensa o desespero de Amã. E a ira que ele deve ter ficado, o ódio que ele deve ter ficado em relação àquilo. Ele nunca ia esperar que o rei mandasse ele agir de tal forma com aquele homem lá, que ele tinha mandado aquelas cartas para tirar a vida, eliminar todo aquele povo. Ele se deu mal. E ele teve que obedecer ao rei, porque o rei falou, então ele foi lá, levou as vestes reais para Mardoqueu, colocou Mardoqueu, né, sobre o cavalo, coroou e passeou ainda crianças com ele pela cidade. Foi puxando lá o cavalinho, aí Mardoqueu lá em cima, lá,
né, sendo todo privilegiado e Amã furioso por dentro, crianças, né? Ele nunca imaginava uma situação dessa. Pois bem, né, foi feito o que o rei havia mandado. Com certeza Amã fez isso aí contra a própria vontade dele, né? Aí Mardoqueu, né, voltou lá para o palácio, onde ele sempre gostava de ficar, né, para, né, ter um contato mais próximo ali com a sobrinha dele, que era como filha para ele, né? Já Amã, ele foi furioso para casa, né? Ele foi furioso, cuspindo fogo, criança, para casa. E aí ele falou, né, aquilo que havia acontecido para a mulher dele naquele momento. E naquele momento que ele estava conversando, o que aconteceu? Os servos, né, da rainha bateram lá na porta dele e aí eles falaram, tá na hora do banquete que a rainha, né, ela preparou para você e para o rei, então tem que ir embora. E aí, criança, ele teve que ir embora, né? Ele teve que ir embora lá no meio daquela conversa dele lá com a esposa dele, teve que se mandar. E aí, o banquete da rainha, muito bonito, muitas coisas para comer, para beber, e apenas os três, a rainha Esté, o rei Assuero e Amã. E o rei estava já incomodado, querendo saber o que a rainha Esté estava querendo, né, com ele. E aí chegou o momento, né, dela falar, dela suplicar por ela, pela vida dela e pelo povo dela. Então o rei perguntou novamente, né, qual que era o pedido, o que ela queria, né, que ele pudesse fazer para ela. E aí ela falou, né, que como, né, o rei havia atendido ela, aceitou aquele banquete, né, ela queria que o rei fizesse alguma coisa a favor da vida dela e do povo dela. E o rei não entendeu aquilo muito bem, né? Ele falou, mas por que você está me pedindo isso? Aí ela falou para ele, né, porque o meu povo, né, eles estão sendo perseguidos, né, os inimigos estão atrás deles, né, querendo tirar as suas vidas, e ela pertencia a esse povo, né, ela também ia padecer junto com eles. Mas aí o rei filho até se levantou aquela hora da mesa. Ele falou, mas como assim? Quem queria fazer tal coisa contra você, que é a rainha, e contra o seu povo? Quem que era o outro que estava na mesa, crianças? Grita aí para eu ouvir. Isso mesmo, Amã. Naquele momento, Amã foi desmascarado, né? Ó, acabou para ele, né? Aquele plano todo que ele estava, né, tendo em relação a retirar a vida do povo de Deus foi por água abaixo. Pensa, crianças, que decepção para o rei, né? Um homem que ele achava que ele podia confiar, né, estava tramando lá pelas costas dele. O rei ficou furioso naquele momento, né? Ele estava agindo também, ele não sabia que ela era judia, porque ela não revelou, né? Só que ele foi mexer com o povo, né, que era o povo de Deus, inclusive ela, né? E não deu certo esse plano dele. Naquele momento ele ficou desesperado, ele ajoelhou, ele começou a suplicar, pedir perdão, mas nada mais adiantou naquele momento, né, crianças? Não adiantaria mais pedir desculpa, nada naquele momento. E aí vocês se lembram? Aquela forca que a esposa dele, né, a esposa de Amã, havia mandado ele fazer para tirar a vida de um inocente? Pois bem, ele padeceu, né, lá naquela forca. Não teve o que ele fazer, né? Ele perdeu a vida dele. Então, nós vemos, né, crianças, o quê? Nós vemos o agir de Deus aí novamente, né, cuidando dos seus filhos, assim como ele cuida de nós. Não é verdade? Né? Olha como ele foi tão bom, né, para os judeus, né, para a rainha Esther. Mas e aí? E Mardoqueu, né? O rei, né? Será que ele vai fazer mais alguma coisa aí para Mardoqueu? O que será que vai acontecer, né? Tem muita coisa acontecendo aí que a cada vez que a tia conta para vocês ficam mais surpresos, não é verdade? Pois bem, nós vamos continuar na próxima escolinha, tá? Para nós fecharmos essa história aí linda, né? Dessa rainha muito corajosa, não é verdade? Temente a Deus, que nós possamos, né? Aprender muito, né? Não é pouco, não aprendemos muito com ela e que nós possamos, né? Seguir esse grande exemplo, não é verdade? Que Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser, crianças!